Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, finalmente, chegou o último episódio, a season finale de Percy Jackson e os Olimpianos. E eu já quero falar que eu tô um pouco triste, porque essa série foi pra mim, nesses últimos 2 meses, o meu xodózinho. Eu assisti diversas vezes os episódios, tanto para produzir vídeo, tanto só pra me divertir, pra eu ter contato com a franquia, que apesar de eu ser apaixonado pela franquia, já fazia um tempo que eu não li os livros, né? E ela me reconectou de novo com a franquia, então foi uma série que eu tô completamente apaixonado por ela. Mas esse não é o assunto do vídeo, então já vamos falar da review desse último episódio. Já senta o dedo nesse like, se inscreve no canal e seja um membro do canal também. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. O episódio entrega tudo pra gente. O episódio começa com o recap, com aquele discurso do Poseidon dizendo que no momento em que o Percy mais precisasse dele, ele estaria do lado dele para ajudar no que for preciso. Então a gente vê, enquanto tem esse recap desse discurso de Poseidon, a gente vê o Percy se preparando para enfrentar Ares, o deus da guerra. Então a gente começa a ter alguns flashbacks do Percy treinando com o Luke. Isso vai ocorrer durante boa parte do episódio, do Luke, além de ensinar esgrima, além de deles praticarem lutas com espadas, com esgrima e tudo mais, o Luke vai ensinando para eles alguns ensinamentos sobre como conviver, como viver sendo um semideus. E então ele leva esses ensinamentos para a batalha contra Ares, colocando uma regra, já que naqueles ensinamentos o Luke disse que os deuses eram incapazes de quebrarem as regras e eles usavam os semideuses para quebrarem estas regras. E na cabeça do Percy, a partir do momento que ele impusesse uma regra, o Ares não poderia descumpri-la. E com toda a petulância, com todo esse gênio forte que o Percy tem, ele começa a persuadir e irritar o Ares para iniciar o combate. E era tudo que eu queria ver. Apesar de ter sido bem rápido, mostrou toda a imponência, toda a força, tudo que a gente espera de o deus da guerra no embate, que até se controlou muito, dito que ele é um deus, e o quão impetuoso o deus da guerra poderia ser. E ao mesmo tempo mostra todos os dotes, todas as habilidades do Percy, as habilidades naturais que o Percy tem para a esgrima, mostrando o quão habilidoso ele se tornou em tão pouco tempo. E mesmo com todas essas habilidades, é notório que o nível de habilidade dos dois é completamente diferente, já que o Percy, mesmo sendo extremamente habilidoso, passa toda a luta na defensiva, enquanto o deus da guerra toma o controle da batalha o tempo todo. Mas em um momento o Ares acaba arremessando o Percy longe, o que deixa ele completamente furioso, e o Percy começa a compreender, a entender os seus poderes de manipulação da água e invoca o oceano, criando uma onda enorme, acertando em cheio o deus da guerra, deixando ele completamente desequilibrado, atordoado, onde abre uma brecha para o Percy conseguir golpeá-lo. Então o Percy parte para cima como se não houvesse amanhã, e após a primeira defesa ele consegue cortar o tornozelo do deus da guerra. E então, escorrendo um pouco de sangue dourado, o icor dourado, o sangue dos deuses. Eu gostei bastante deles terem colocado esse detalhe, porque eu achei que não teria, mesmo o sangue sendo dourado, eu acreditava que a Disney não colocaria nada de sangue, mesmo que ele fosse dourado. Eu achei bem legal eles terem colocado este detalhe, que eu adoro essa cena no livro. Faltou pra mim um detalhe, que é o grito ensurdecedor, o berro que o Ares dá após ser golpeado, que é uma mistura de raiva, dor, ódio, incredulidade, que é descrito no livro que este berro faz os terremotos de Hades parecerem nada. Então Ares diz a Percy que ele acabou de criar um inimigo mortal para o resto de sua vida. Então o deus vai embora revelando a sua verdadeira identidade, fazendo com que Percy, Annabeth e Grover não pudessem olhar para ele e deixando para trás o elmo das trevas de Hades. E foi nesse momento que eu percebi que, diferente dos livros, que quando o Percy sai do mundo inferior e volta para o nosso mundo, ele não volta para a praia de Santa Mônica, como é nos livros. Ele volta para a praia de Montauk, onde, após ele recuperar o elmo de Hades,
ele reencontra o chalé onde ele e a mãe dele ficaram hospedados no primeiro episódio. E ele sente a necessidade de ir até o chalé. E lá no chalé ele acaba encontrando Alecto, a Fúria, que havia se passado por sua professora de álgebra no início da história. Ele entrega o elmo a Alecto e pede para que Hades devolva sua mãe. Então Alecto diz para ele ter sorte no Olimpo e que pediria para que Sally Jackson fosse devolvida, contando que ainda houvesse um mundo para onde ela pudesse voltar. Percy, mesmo tendo falhado em sua missão, sente a necessidade de que ele tem que ir para o Olimpo para contar aos deuses que Cronos conspirava contra eles e que desejava voltar o poder e que ele havia roubado o raio de Zeus através de outra pessoa. Annabeth, com medo de perder o seu amigo, tira o seu colar de contas e entrega para Percy, como um amuleto da sorte, dizendo para ele que ele precisaria de toda a sorte possível lá no Olimpo. Então Percy vai direto ao Empire State Building, o local onde é a entrada para o Monte Olimpo do mundo dos mortais. E após apresentar o raio de Zeus para o recepcionista, ele o direciona para o 600º andar, onde fica localizada a entrada do Olimpo. Percy então vai direto à sala dos 12 tronos, e lá está apenas Zeus, que estava à espera do filho de Poseidon. Então Percy devolve o raio para Zeus e conta toda a história de que ele não havia roubado o raio, mas quem havia roubado era Cronos, e que ele planejava voltar à vida e derrubar os deuses do poder. E Zeus acaba tratando esta informação com desdém, o que deixa o Percy completamente irritado, já que o Zeus não estava tratando com a devida importância uma informação daquela que Cronos desejava voltar. E mesmo assim, mesmo após recuperar o seu raio, Zeus continuaria com a ideia de guerrear contra o seu irmão Poseidon, e que a recompensa de Percy seria a sua sobrevivência. Então o Percy fica completamente revoltado com a soberba de Zeus e fala que o Olimpo está completamente uma bagunça, já que ninguém da sua família o respeitava, apenas obedecia às suas ordens por medo, já que Ares, ao ver que tinha alguém mais poderoso que ele, havia já se voltado contra ele, trabalhando assim com Cronos para roubar o raio mestre de Zeus. Zeus fica furioso com a petulância de Percy e se prepara para atacar ele, mas Percy acaba sendo salvo por seu pai, Poseidon. Poseidon entra na frente do ataque de Zeus, protegendo Percy, então dizendo que ele se rendia e que Zeus poderia se considerar vencedor da guerra. Então Poseidon põe assim um fim na iminente guerra entre ele e seu irmão Zeus. Então Zeus insinua que Percy era uma criança que nunca deveria ter nascido. E Poseidon responde que Percy era exatamente como Thalia. E até hoje Thalia servia como inspirações para semideuses como o próprio Percy. Então os dois deuses têm uma pequena discussão em grego antigo falando do possível retorno de Cronos. Zeus então diz que convocaria a Atena para ela marcar uma assembleia para assim considerá-lo vencedor da guerra e após isso discutir assuntos futuros. E então ele vai embora dizendo que não queria mais ver Percy no Olimpo. Então a gente vê Poseidon e Percy tendo uma breve, porém bonita conversa, onde Percy pergunta se os deuses sonhavam e se Poseidon já havia um dia sonhado com sua mãe. Sem responder a pergunta de Percy, Poseidon envia Percy de volta para o acampamento meio-sangue. E lá, Percy passa a ser tratado como um herói, sendo recebido sob aplauso de quase todos os campistas, exceto uma, Clarice, que estava com cara de poucos amigos. Então, lá no chalé de Hermes, Percy, Luke e Annabeth têm uma conversa sobre Clarice ter roubado o raio de Zeus e ainda estar no acampamento. Luke então sugere que ele e Percy vão atrás de Chiron para definir o futuro de Clarice, e que eles queriam fazer isso longe de todos para que ninguém se intrometesse nos assuntos envolvendo Clarice, principalmente os seus irmãos. Então Annabeth diz que ficaria de olho em Clarice para que ela não se envolvesse em nada. A partir daí, Percy começa a ligar os pontos e fica em silêncio por quase todo o momento que ele está com Luke andando pela floresta do acampamento. Então Percy começa a explicar para Luke que tudo que o oráculo havia profetizado havia se cumprido, exceto a parte em que ele seria traído por alguém que ele chamasse de amigo. E é nesse momento que Percy percebe que na verdade Clarice nunca havia roubado o raio de Zeus e que ela não sabia nem do que se tratava. E quem havia roubado o raio, na verdade havia sido o próprio Luke, filho de Hermes, deus dos ladrões, que já estava aliado com Cronos há muito tempo. E a sua relação perturbada com seu pai facilitou com que Cronos manipulasse Luke de certa forma para ele se voltar contra os deuses. E naquele momento, Luke havia levado Percy para longe dos outros para recrutá-lo para se aliar a Cronos e a ele, para assim derrubarem os deuses
do Olimpo. Então os dois começam a lutar, Percy usando a sua espada, a contracorrente, e Luke apresenta a Mord de costas, sua nova espada capaz de abrir portais secretos para assim ele se esconder e fugir do controle dos deuses. Luke tenta empurrar Percy para um desses portais à força contra a vontade do filho de Poseidon. E após Percy ser golpeado e ter um corte em seu braço, a gente vê que Annabeth não foi atrás de Clarice, mas sim ela também desconfiava de Luke e foi atrás dos dois, escondida sob o seu boné da invisibilidade. E ela acabou ouvindo toda a história de Luke. E quando Luke percebe que foi desmascarado e por sentir vergonha de trair a sua melhor amiga no acampamento, ele acaba fugindo sozinho. Depois disso tem uma cena onde Kieran tem uma conversa com Percy, que está saindo do seu chalé. E Kieran chega a oferecer uma escolta para Percy, pois ele temia que Luke tentasse recrutar o Percy mais uma vez, e que de certa forma as motivações de Luke faziam sentido para Percy, e que Cronos poderia ser persuasivo, mas Percy diz que ele era muito teimoso. A única coisa que eu achei um pouco estranha nessa cena é que até esse momento a gente não tinha certeza se a mãe do Percy já teria sido devolvida por Hades. Então seria estranho imaginar que o acampamento meio-sangue liberaria o Percy para voltar para casa sem a sua mãe. O Percy então encontra Annabeth aos pés da árvore de Thalia e pergunta para Annabeth como Thalia se sentiria ao saber que ela estaria voltando para a casa de seu pai depois de tanto tempo. E Annabeth diz que Thalia se sentiria feliz por ela e que seu pai queria lhe mostrar toda Nova York em um lugar chamado Disneyland, que ela fica meio receosa por soar muito parecido com Aqualand. Mas Percy dá uma risadinha e diz para ela apenas ser criança. E nesse momento aparece o Grover com uma flor no peito, que era o símbolo da sua licença de buscador, e ele enfim poderia começar a sua busca por Pan. E ele decide seguir a sua busca pelos oceanos, acreditando que nenhum outro sátiro tivesse a ideia de buscar nos oceanos. E o nosso trio faz um pacto dizendo que em um ano eles voltariam a se reencontrar exatamente naquele mesmo lugar. E antes de acabar o episódio, o Percy tem mais um sonho, e dessa vez ele aparece indo até o chalé de Montauk e reencontra a sua mãe, que automaticamente se torna um sonho com Cronos, dizendo que um dia eles iriam se encontrar no mundo real. Então o Percy desafia o Titã a tentar procurá-lo. Esse Percy não bate bem da cabeça. Então ele acorda em seu quarto no apartamento lá em Nova York e conta parcialmente sobre ter tido sonho com Cronos para sua mãe. Mas ele não revela a verdadeira mensagem do Titã e diz apenas que o vovô havia dito para ele falar o quanto ele amava sua mãe. E então o Percy estaria se preparando para iniciar o 7º ano em uma nova escola. E a gente vê a Sally até preparando panquecas azuis, que essa relação da cor azul com o Percy foi pouco explorada, mas a gente vê aqui no finalzinho que ela não foi esquecida. E a gente ainda tem uma cena pós-créditos do Gabe sendo petrificado pela cabeça da Medusa ao enxerido e abrir o pacote que era destinado ao Percy. E o episódio termina fazendo uma homenagem a Lance Reddick, o ator que deu vida a Zeus na série, e que infelizmente faleceu poucos meses após ele finalizar as suas participações nas filmagens da série. Ai meu Deus, vamos lá! Que coisa linda! Que episódio incrível! Eu nem sei por onde eu começo. O episódio entrega tudo que a gente queria ver numa série de Percy Jackson. A batalha com Ares, como eu disse, apesar de rápida, ela apresenta tudo que precisa apresentar. A imponência, a força e a imponência de Ares. Enquanto a gente vê também a capacidade, as habilidades de Percy no combate corpo a corpo, o que sempre foi muito forte do Percy, mesmo ele sem nenhum tipo de treinamento. A todo momento a petulância dele ao confrontar Ares, ao confrontar Zeus, a confrontar até Hades no episódio anterior. E nesses dois últimos episódios, eu acabei não comentando o episódio passado, mas nesse episódio é importante eu citar que mostraram uma característica do Percy que até então não havia sido tão explorada, que é a inteligência do Percy. Nos livros, diversas vezes quem acaba salvando o dia é o próprio Percy, com algumas jogadas muito inteligentes, como eu vou citar num outro vídeo. E Annabeth, sendo filha de Atena, ela acaba roubando a cena com essas cenas de mais inteligência para ela. E na série deixa bem claro, tanto no episódio anterior, quando ele começa a ligar os pontos e perceber que, na verdade, quem havia ordenado o roubo do raio era Cronos e não Hades, assim como ele começa a ligar os pontos exatamente quando ele percebe que quem era o ladrão de raios era Luke e não a Clarice. O Zeus da série, pra mim,
tá muito mais condizente do que eu imaginava o Zeus propriamente dito como um deus arrogante e prepotente. E essa versão do Zeus está impecável. Eu cheguei até a sentir um pouco de medo, deu até uma recuada naquele momento em que ele confronta o Percy de verdade. E ele está muito mais preocupado com seu status de vencedor da guerra, do que propriamente proteger o mundo e o Olimpo de um possível retorno de Cronos. Isso porque ele acredita que Cronos jamais voltaria do Tártaro, diferente dos Zeus dos livros, que sente ameaça e se preocupa um pouco. E a relação do trio no final é incrível. Eu amei a química entre os atores de Percy, Grover e Annabeth. Ainda mais que no final o Percy já não tem mais nenhum tipo de preocupação de esperar em qualquer momento que um dos dois iria traí-lo, já que... E a cena do abraço triplo entre eles é muito bonita, dá vontade de você entrar na televisão e abraçar cada um. Simplesmente muito bonita aquela cena. Mas é claro que esta é a minha opinião e eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série de Percy Jackson e em breve eu vou fazer um resumo geral do que eu achei da série. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo meu, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, falou!